Olá, meninos, graças a paz. Vamos então para a nossa reflexão já de uma vez. Vamos sem mais demoras, sem mais delongas, vamos logo. Ontem a gente aprendeu que toda tragédia começa com uma conversa. Então nós aprendemos a prestar atenção nas conversas que temos travado e aprendemos que as escrituras dizem que as más conversações corrompem os bons costumes. Eu poderia até dizer que as más conversações, as conversas determinam até nosso jeito de pensar, nossa forma de sentir, a nossa forma de entender o mundo e a vida. Tudo isso vem com as conversas. As conversas que você ouviu quando criança, a forma, o tom, o tratamento, tudo isso veio te formando e faz o que você é hoje. Então, as conversas que a gente trava determinam o que a gente faz, como a gente reage à nossa formação. Então, presta atenção nas conversas que você está escutando. A nossa frase de hoje é: tudo na Terra tem um valor diferente. Tudo na Terra tem um valor diferente. Se nós fizéssemos uma organização assim para você organizar assim coisas que têm valor máximo, valor mediano e valor baixo nas coisas da sua vida, como que você colocariam essas coisas? Então, assim, você tem as áreas da sua vida, ou áreas, ou pessoas, ou escolhas que você fez, ou compromissos que você assumiu, e você vai dizer valor máximo, valor médio, valor mínimo, né? E entre essas coisas você poderia vamos colocar o seu relacionamento, né? A pessoa com quem se relaciona, seu casamento ou seu relacionamento de amor. Isso você tem dado importância máxima, importância média ou importância mínima. Mas veja, não é uma consideração. A gente precisa aprender a diferenciar consideração de valor. A consideração, assim, não, eu considero família importante, mas você não trata a sua família como se fosse importante. Então, isso é só uma consideração. Você considera igreja importante. Igreja é uma coisa muito boa, mas você não trata a igreja como uma coisa importante. Você trata como uma coisa média. Você entende que o emprego, o seu trabalho é muito bom. O seu trabalho é muito bom, mas você não trata o seu trabalho como... Então, assim, vamos separar aqui consideração e valor. Eu estou falando de valor, coisa que, na prática, você mostra o valor. Como a frase do dia diz que cada coisa tem valor diferente, né? Aqueles que tudo, né? Tudo na Terra tem valor diferente. Se a gente fosse colocar, isso aqui tem valor máximo, valor médio, valor mínimo. E a gente fosse dizer, eu comecei falando do seu relacionamento, seu casamento, relacionamento de amor. Isso para você é valor máximo? Esse valor máximo que você está dando é consideração ou é valor? Você trata como valor máximo ou você só considera? Não, eu considero a pessoa muito maravilhosa, a pessoa espetacular, mas eu não trato assim. Bom, então precisamos pensar. Vamos colocar a questão do seu emprego. Seu emprego é valor máximo, valor médio ou valor, né, mínimo? Igreja, valor máximo, valor médio. Sua saúde, valor máximo. O seu tempo, essas coisas todas. Tudo na vida, como diz a frase, tem valor diferente. Sabe, às vezes, onde a gente erra? A gente está errando exatamente nisso. Talvez muitos dos problemas que nós enfrentamos e temos enfrentado estejam aí. Nós não estamos sabendo dar o valor devido às coisas conforme elas merecem. Vou dar um exemplo. Você, às vezes, considera alguém de fora mais importante que alguém de dentro. Você ouve mais alguém externo do que alguém de dentro da sua vida, alguém que te conhece. Vou dar um exemplo. A gente tem o equívoco de tratar assim, aquilo que a gente não tem, a gente trata com valor imenso, né? Aquilo que é do outro, o que a gente não tem, o que a gente sonha, tem um valor imenso. Depois que a gente conquista, a gente trata aquilo com pouco valor e vai menosprezando. É igual o carro que você compra carro, né? Exercício de matemática, costumam colocar assim, ó, você calcule o valor do carro daqui a 10 anos. Você compra o carro no valor X, mas ele vai depreciando e vai caindo o seu valor. Lógico, você comprou o carro por 100. Depois de um ano de uso, vai valer 90. Depois de 2 anos, vai valer 80. E por aí vai. Vai depreciando. Mas isso não é só com o carro. Isso é com tudo na nossa vida. As coisas que são da gente, a gente deixa isso depreciar o valor.
A igreja que a gente vai todo domingo, daqui a pouco vira uma coisa comum, né? A pessoa com quem você vive com ela ou convive com ela, você já está enjoado de ver aquela cara lá, aquela, nossa, né? Aí você fica enjoado, aí, não, no começo é tudo espetaculoso, tudo é você, né, vende a alma para poder estar com a pessoa, né? Você cria situações para estar, depois você negocia, não, tá, né? Dentro de casa a mesma coisa. Nós temos um problema aqui. Sofremos o problema de não dar o valor exato, o bom valor às coisas como elas merecem. E tudo tem o seu valor diferente. Eu vou tentar te mostrar. Eu li uma vez uma frase que diz assim: tratar coisas diferentes com o mesmo valor, você estará desprezando as que valem mais. Olha que frase inteligente, olha que frase com sabedoria. Tratar as coisas de valor diferente com o mesmo valor, você estará desprezando aquelas que valem mais. Uma pessoa boa e uma pessoa que não seja tão boa, se você trata todas as duas igualmente, então aquela pessoa que é boa é melhor ser uma pessoa ruim, porque você trata a pessoa ruim igual a ela, então não adianta, né? Então a gente precisa descobrir e fazer agora uma reflexão na nossa vida. Muitas vezes nós vamos perder coisas boas, relacionamentos bons, pessoas ótimas. Quando eu falo pessoas, não é só relacionamento, pessoas de amizade, pessoas de trabalho. Ótimo que a gente não soube o valor, conceder e dar o valor devido. Isso é uma tarefa que a gente precisaria, faz parte da limpeza que a gente deveria fazer diariamente nos nossos olhos, na nossa vida, né? Sabe como a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de manter o primeiro amor. Manter o primeiro amor, né? Manter os olhos brilhando do primeiro encontro, do primeiro emprego, sabe? Do primeiro salário, das primeiras relações, né? Os relacionamentos, né? Manter o primeiro amor. Por que é tão difícil manter esse primeiro amor? Por que é tão difícil amar as coisas e as pessoas do mesmo jeito, né? Por que que a gente, né, depois que a gente conquista, a gente trata como coisa descartável, se a gente queria tanto antes, né? Então fica aí um alerta para a gente. A gente lutou e batalhou por aquele emprego. Aí agora você está no emprego, você trata como se fosse uma coisa comum, né? Você batalhou por aquele relacionamento e aí agora você conquistou, você trata como se fosse uma coisa comum. Você batalhou por aquela carreira e agora você trata como uma coisa comum, né? Por que que nós sofremos isso? Por que que a gente tem essa dificuldade de manter o primeiro amor, né? A gente encontrou com a igreja era uma bênção e agora a gente trata como coisa comum. A gente encontrou pessoas que foram sensacionais, que nos ajudaram e depois trata como coisa comum. Esse é um defeito que a gente tem, que a gente precisa corrigir. Tratar coisas especiais como se fossem comuns e coisas comuns como se elas fossem especiais. Se você inverter esse valor, sabe o que vai acontecer? Se você for uma pessoa especial, aí você não vai querer que te trate como uma pessoa comum, não é? Você quer ser tratado como uma pessoa especial. Então, da mesma maneira como você quer ser tratado, deve tratar, diz isso o Senhor Jesus na sua palavra. Então, talvez a dica de hoje é, como diz a frase do dia, tudo na terra tem o seu valor. As coisas não têm o mesmo valor. Tudo vale alguma coisa, mas os valores são diferentes. Nem tudo vale a mesma coisa. Não é tudo que vale a mesma. As pessoas não têm o mesmo valor, não falo no valor financeiro, mas de tratamento. Pessoas que você nem conhece, você não vai tratá-las do mesmo jeito que você conhece a pessoa que é da sua intimidade, não é verdade? Tudo na vida tem valor diferente. Se você não souber dar o valor certo às coisas certas, às coisas devidas, você vai cometer um erro problemático. E depois você toma prejuízo. Você toma prejuízo. Eu termino contando para vocês, quem é das antigas sabe, antigamente o Silvio Santos tinha uma brincadeirinha que ele colocava uma criança dentro de uma cabine e na cabine a pessoa não ouvia nada, né? Só acendia uma luzinha. E quando acendia a luzinha, a pessoa tinha que dizer sim ou não.
E aí o Silvio Santos ia fazendo perguntas. Ele começava com: você quer ganhar essa bicicleta? A pessoa fala: sim. Você quer trocar essa bicicleta por um isqueiro quebrado? A pessoa falava: sim. Você quer trocar esse isqueiro quebrado por um carro 0 quilômetro? Não, não quero não. A pessoa, por que que a pessoa, muita gente saiu dali perdendo, né? Por quê? Porque a pessoa não sabia o valor das coisas que ela estava escolhendo. Ela não sabia o que que o sim e o não dela significava. Então ela vai trocar um isqueiro quebrado e vai ficar com o isqueiro quebrado ao invés de ficar com um carro 0 quilômetro. As coisas têm valor diferente. Se você não souber dar o valor devido às coisas, não reclame depois do como que a vida vai te devolver. É bem possível que, se você não tratar as coisas como se fossem novas e novidades, o primeiro amor, é possível que você esteja acumulando lixo, lixo emocional, lixo sentimental e lixo dentro de casa. Coisas trastes que não servem para nada, no lugar de coisas novas, úteis e boas que poderiam te ajudar a vida. Então, saber valorizar as coisas e pessoas é uma virtude que a gente deve cultivar, buscar o primeiro amor e manter. Não deixar aquilo que a gente pagou preço alto começar a tratar como se não valesse nada. Aquilo que custou o seu esforço continua sendo precioso para você. Seja Deus, seja a igreja, seja o relacionamento, seja a pessoa que você ama, seja o amor, o seu sentimento, seja o seu emprego, seja o seu trabalho, seja a sua saúde, seja o seu futuro. Tudo isso são coisas raras, preciosas e boas que você deve guardar na prateleira de cima. Na prateleira de cima da importância do valor. Importância real, presença real, não apenas concordar. Ah, não, é boa, mas eu não trato assim. Não, é boa e eu trato como se fosse ótima. Pense nisso, não perca coisas boas na sua vida porque você não soube dar o valor. Alguém já disse, a gente só dá valor depois que perde. Não caia nessa bobeira. Verdade? Importante reflexão hoje, hein? Importante. Texto de hoje, no Salmo 48, eu quero ir já direto lá para o versículo 9, que ele diz assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Pensamos na tua misericórdia. A misericórdia de Deus, coisa valiosa demais, preciosa demais. Sem essa misericórdia estaríamos perdidos. E o templo de Deus, o templo, a igreja, a casa de Deus, coisa importante demais, que tem perdido valor. Quantos dias tem que você não vai ao templo? Tem quanto tempo você não vai à igreja? Né? Está perdendo valor. Não deixe isso acontecer. Coisas valiosas têm que estar em primeiro lugar. Vamos orar. Senhor, hoje aprendemos que devemos valorizar as coisas que merecem os valores certos, Senhor. Às vezes nós nos perdemos, nós nos confundimos nisso, Senhor. Nós tratamos coisas especiais como se fossem coisas comuns. Às vezes nós invertemos os valores das coisas e das pessoas, Senhor. Nós esquecemos o que é que conta. Às vezes um amigo lá fora é mais importante do que um irmão, do que o amor dentro, Senhor. Às vezes a gente vai gastar mais tempo, energia e atenção e paciência com a pessoa lá fora do que com a pessoa de dentro. Ó Senhor, não deixe que o costume corroa sentimentos e afeições de primeira grandeza. Nos ensine a dar o amor, o valor e a atenção adequada às coisas que merecem. E nós sabemos, Senhor, que se o Senhor nos ajudar a fazer isso, dando esse valor, a gente vai aprender a receber o valor. O emprego, se a gente valorizar, vai nos valorizar. O dinheiro, se a gente valorizar, vai nos valorizar. Se a gente der valor, a gente recebe valor, ou pelo menos a gente fica com o recurso de sair porque não foi valorizado. Ó Senhor, nos ensine também o nosso coração a te dar valor, a valorizar o Senhor sobre todas as coisas, não apenas de boca ou de palavra, mas de verdade. Às vezes a gente está fazendo isso, a gente fala pelos cocos aí que ama o Deus, ama o Senhor, mas na verdade, na prática, na hora de mostrar, a gente deixa isso para trás. Ó Senhor, nos ajude então a corrigir isso. Se amamos, amar de fato e de verdade. Se valorizamos, valorizamos de fato e de verdade. E se não valorizamos, que possamos aprender a valorizar.
porque sabemos, ó Deus, que as coisas têm valor diferente. E se a gente erra nessa conta, a gente está cometendo uma injustiça que a vida depois pode cobrar de nós. Ó meu Deus, nos ensina a viver, nos ensina a olhar a vida, a enxergar a vida e a tomar as sábias decisões de cada dia, para que a gente possa sofrer menos e ser mais feliz. Peço assim em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. As coisas têm valor diferente, então presta atenção, te vejo amanhã, graças a Deus.